Bom, gente, a gente está aqui com o modelo da aula passada e a gente vai continuar com esse exercício da escada para finalizar isso aqui. A gente vai fazer esse guarda-cor e vamos também acertar algumas questões de linhas aqui que faltavam ser finalizadas. A primeira coisa que eu vou falar com vocês vai ser sobre um estilo, como a gente ajustar isso aqui, porque eu não sei se vocês repararam, quem já usou o SketchUp deve ter visto isso melhor, quem ainda não usou deve estar vendo agora. Existe uma configuração de visualização do SketchUp que deixa algumas linhas mais grossas do que outras. Pessoalmente, eu acho que fica um pouco mais pesado, mais feio de se ver esse modelo. Vocês devem se lembrar, né, que eu falei aqui da bandeja padrão nos vídeos da aula passada, e eu vou mostrar para vocês a funcionalidade de uma dessas janelas, que é a janela de estilos. Se não estiver aparecendo aqui para vocês, vocês se lembram, basta vir aqui em Window, parar o mouse aqui no Default Tray, ou na bandeja padrão, e aí você vai ligar aqui o que você quiser. No nosso caso, os estilos. Eles já estão ligados, então por isso já aparece aqui. Então, clicando, a gente vai ver que existem algumas opções aqui para você selecionar. Você pode escolher o tipo de modelo que você quer. O que normalmente vem no SketchUp, se você clicar aqui em Model, você vai ver que ele já aparece aqui. E você pode escolher, tem vários tipos aqui, uma foto, vamos ver esse aqui. Vou colocar algum. Você escolhe aquela história dos croquis e tal. Eu sugiro não usar esses outros modelos. O que eu uso é basicamente o original. E algumas vezes eu uso esse Photo Modeling. E eu escolho algum desses, mas eu acabo mudando a cor da linha. Que vai ser o seguinte, deixa eu só apertar esse pin aqui, que agora essa janela não fecha. E aí, para editar isso aqui, para não ficar com essas cores, eu vou vir aqui em Edit. E aí você pode escolher o que você vai mexer. Essa primeira caixinha aqui configura as linhas, né? Então, normalmente eu venho aqui, mudo isso para um cinza, ok? Para que fique com essa cara mais legal aqui. Tem várias coisas para mexer, eu sugiro que vocês deem uma estudada aí, brinquem um pouco com ele, mas o que eu uso basicamente é esse modelo original, e para uma ou outra apresentação eu acabo usando esse, então, o do Photo Modeling, algum desses aqui, normalmente eu uso esse Reversed, e eu venho e mudo a cor da linha. Na verdade, eu abri isso aqui para vocês para mostrar como é que a gente faz para que essa linha não fique tão grossa, que é nesse quadradinho aqui. Em português, se não me engano, é perfil. Quando a gente desmarca isso aqui, olha como é que as linhas ficam todas mais finas direto. Com o Profiles aqui apertado, ele dá essa linha mais grossa. Eu vou até voltar lá para o original, né? E vou mostrar para vocês. Aqui ele está com o perfil ativado e eu vou desligar aqui para que ele fique com as linhas mais finas. Isso às vezes deixa até o modelo mais leve um pouco, então vale a pena fazer isso. Basicamente eu vim aqui em estilos, nem precisaria ter mudado, podia ter deixado ali, só vir aqui em editar e desligar esse profiles ou ligar esse profiles. No nosso caso eu estou deixando desligado para que as linhas fiquem mais fininhas. Então isso aqui é o que a gente vai fazer hoje, deixa eu tirar aqui um pouco. Tirar isso aqui também. E aí a gente vai editar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui também, que a gente já teve na aula passada. Vou deixar o arquivo limpo só com as escadas. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ajustar essas linhas que estão sobrando aqui. Eu não quero que apareça isso, eu quero finalizar isso aqui também. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Lembrando que como a gente usou componentes diferentes, né, a gente fez essa escada, depois eu multipliquei para cá, e como eu tornei cada escada única, as coisas que eu for mexendo aqui não vão interferir nas outras escadas. Aqui o que eu quero fazer
simplesmente sumir com essas linhas que não estão, que não precisam existir. Então a gente vai ficar só com essa linha aqui, essas e essas aqui, a gente vai tirar. A primeira coisa a fazer então vai ser o seguinte, eu vou entrar em um componente desses, e vocês se lembram do seguinte, vou sair do componente para mostrar de novo. Tem aqui um cubo, vocês se lembram, vou fazer um pouquinho maior, vocês se lembram que a gente tem algumas possibilidades com a borracha. A primeira delas é passar a borracha que eu apago a aresta, não é o que a gente quer no caso, e a gente tem uma outra possibilidade que é segurar o Shift no teclado e passar a borracha. E aí o que acontece? Aquela linha vai sumir, vai ficar oculta, e as faces vão continuar aqui normalmente. Então isso que a gente vai fazer lá, porque a gente só quer que algumas linhas sumam. E aí a gente vai usar a borracha com o Shift. Então voltando aqui, vou entrar em qualquer um desses componentes, poderia ser qualquer um mesmo, né, porque eles se repetem, então eu vou entrar nesse aqui, por exemplo. E eu quero apagar essas linhas aqui para que elas fiquem ocultas. Só que olha só, vou copiar isso aqui para cá um pouco. Vou trazer para cá. E aí vocês vão ver o que eu fizer lá vai se repetir aqui. E como ele está fora do conjunto, vai ficar mais fácil de ver. Entrei em qualquer componente deles. Para a gente ver que é o mesmo, aqui também está selecionando. Então significa que esse componente aqui é o mesmo de lá. Olha o que acontece quando eu venho aqui, passo a borracha, segurando o Shift em uma linha dessas aqui. Eu apaguei a linha. Só que aparentemente, vou sair do componente aqui, ela continua existindo ali. Só que vamos ver lá naquele componente que eu criei para ver o que aconteceu. Olha, a linha que eu apaguei ela realmente ficou oculta, só que essa aqui, ela continua existindo. Então, como a escada na verdade é isso aqui, ó, é uma cópia colada na outra, então a linha que está aparecendo aqui em cima, na verdade, é a linha da base do próximo componente. Então, quando eu for apagar as coisas aqui, não adianta eu vir aqui e apagar só uma face, só uma aresta, quer dizer. Eu preciso também apagar a lá de baixo. Que aí, quando eu faço isso, isso aqui ficou totalmente limpo. Olhando aqui no componente, olha só o que eu fiz. Eu entrei no componente, apaguei essa aresta que passa aqui e depois apaguei a aresta que passa aqui embaixo. Com as duas apagadas, aí sim, com a escada junto aqui, a gente vê claramente que a linha sumiu. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para essa linha que está descendo aqui. Vou descolar aqui um pouquinho para facilitar a visualização. De novo, eu vou entrar no componente e vou ocultar uma linha. Usei a borracha com o Shift, essa pequenininha que eu passei, sumiu, mas continua aparecendo a linha que está lá em cima, que na verdade é essa aqui. Então, Shift, botão, sumiu. Olhando aqui, a gente vê que eu apaguei essa aresta e essa aqui. Só que, quando a gente olha aqui, a gente vê que a aresta do degrau sumiu. Isso não é legal, a gente precisa deixar as arestas que realmente existem. Eu estou apagando só aquelas que não existem. Na escada a gente nunca vai ver isso aqui como sendo uma aresta, porque é o mesmo elemento. Já aqui não. Aqui tem essa mudança de lado do plano, então aqui eu preciso dessa aresta. O que eu vou fazer vai ser, de novo dentro do componente, eu vou simplesmente pegar a linha, atalho L, vocês se lembram, eu vou redesenhar essa parte aqui, ó, daqui de cima até esse encontro com o degrau de baixo. Que aí quando eu sair daqui, a gente vai ver que as arestas existem normalmente. Eu preciso fazer isso do outro lado. Então, ó, entrei aqui, peguei a borracha com o Shift, apaguei as duas, e aí agora eu vou refazer esse pedacinho aqui, para que a aresta continue existindo. Então, olha como é que a escada ficou muito mais próxima do real agora. Existe aqui um pedacinho que estão umas linhas mais claras.
mas não precisa se preocupar que isso aqui é só a finalização do plano sem a aresta que limita esse plano. Isso aqui muitas vezes não vai aparecer, só em casos muito específicos, então não precisa se preocupar em apagar aquilo ali não. Para finalizar, a gente vai só fazer esse finalzinho aqui, esse ajuste que falta. Como que eu vou fazer isso? Estou fora de todos os componentes e grupos, vou pegar uma linha, parei aqui nesse ponto, fora do grupo, lembrem-se, e eu preciso fazer um triângulo aqui. Vocês devem ter se lembrado lá da primeiro vídeo, que quando a gente está fazendo uma linha, se a gente vai girando ela aqui, chega algum momento que ela vai pegando algumas referências. Por exemplo, aqui ela está azul. Significa que ela está paralela ao eixo azul. Girando um pouco, ela ficou verde. Significa que ela está paralela ao eixo verde. E tem uma outra possibilidade, além, claro, do eixo vermelho, que é o seguinte. Quando a gente começou uma linha, ó, parei, sem nada, peguei a linha, coloquei aqui nesse ponto e vou andar para cá. Olha como é que em algum momento ela fica rosa. Significa que ela está seguindo alguma referência que existe no modelo, mas que não é aquele conjunto de eixos lá do verde, azul e vermelho. Então, qual é essa referência que ela está seguindo? Dessa linha aqui, ó, que foi a referência que eu parei em cima. Então, ó, se eu clicar aqui, eu tenho certeza, como ela está rosa, eu tenho certeza que essa linha está seguindo esse eixo aqui. E aí, uma forma da gente travar isso é a seguinte. Eu venho, coloco a linha aqui onde eu quero começar, e aí eu paro o mouse em cima da linha que eu quero pegar como referência. Quando eu paro aqui um pouco, se eu começar a mexer, ele já vai buscar aquela referência ali. Outra possibilidade é exatamente eu fazer a mesma coisa, peguei a linha, parei, coloquei ali naquele ponto, parei um pouco aqui em cima da linha que eu quero como referência e vou apertar a seta para baixo do teclado. Quando eu apertei a seta para baixo do teclado, olha o que é que ele fez. Ele travou ali naquela referência que eu quero usar. Aí eu posso, olha, parar aqui, estou querendo fazer essa linha até que ela chegue na base do patamar. Então, parei aqui na base do patamar, cliquei. A linha foi feita seguindo esse eixo e até bater ali no patamar. Agora eu vou só fechar esse triângulo aqui. Fechei esse triângulo. E agora eu vou dar um push-pull nele para que ele fique do tamanho da escada. Para finalizar, eu vou clicar várias vezes, fazer um grupo, entrar no grupo e vou apagar com o Shift as arestas que não me interessam. Então apaguei essa, essa e essa. Quando eu sair aqui, está feita ali a escada. Sobrou uma aresta aqui que não me interessa, no caso, essa aqui eu já tinha apagado, né, já estava oculta, só que no patamar não tinha apagado ainda. O que eu vou fazer? Borracha, Shift, apaguei. Apaguei demais? Beleza, eu vou vir aqui e vou redesenhar a aresta nesse ponto, que foi daqui até aqui. Resultado, ficou com essa cara aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima para a gente terminar esse modelo da escada. Então a linha, parei aqui, estou fora dos componentes e grupos, cliquei aqui para começar, parei um pouco aqui em cima dessa linha que eu quero como referência e apertei a seta para baixo. Estendi até chegar na base da laje e estou fazendo aqui o triângulo. Fechou, eu vou dar o push-pull até lá, transformar isso aqui em grupo, entrar no grupo, borracha com o Shift aqui, aqui, que aí já está pronto. Falta só do outro lado. Também vou entrar aqui e vou borracha com o Shift e sair. Então agora a nossa escada está pronta. Eu vou deletar isso aqui e vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui eu também tenho linhas que não me interessam. Então olha só, vou entrar nesse grupo, eu quero apagar essa aresta aqui e essa aresta aqui. Essa aqui também. Sumiu aqui um pouco demais. Eu vou pegar a linha e refazer essa aresta.
Resultado, ainda tem alguma linha aqui. Qual será essa linha? Vamos tentar. Entrei aqui, provavelmente seja ela. Então, vim aqui com a borracha, Shift e apaguei, ou essa aqui, Shift e apaguei. Na verdade, era essa aqui. Resultado, temos aqui a escada toda certinho. Falta essa parte, né? Vou finalizar isso aqui. Aqui eu vou fazer um pouco diferente. Em vez de apagar a aresta inteira e depois refazer uma parte, para que fique limpa, essa aqui eu também vou ter que limpar, né? Vamos ver aqui. Apagar a aresta inteira e refazer essa parte. Eu poderia simplesmente fazer o seguinte. Entrar aqui. Desfiz. Ó, entrei aqui. Já vou fazer uma linha aqui, ó. Porque agora ficou dividida. Essa aresta tem essa parte e essa parte aqui. Quando eu apagar essa aqui com o Shift, já vai apagar o que eu quero. Mesma coisa do outro lado. Eu vou fazer um desenho aqui só para dividir a aresta em duas. Eu tenho essa aresta e essa aresta. Borracha com o Shift nessa aqui. E aí agora já ficou tudo certinho. Ok? Então vamos fazer isso aqui. Vou apagar desse lado também. Que agora a escada também já está pronta. Então agora a gente vai partir para fazer o guarda-corpo. Para o guarda-corpo, eu vou usar uma ferramenta que facilita um pouco a vida da gente em vários casos. Eu vou fazer uns desenhos aqui para vocês terem uma ideia. Simplesmente fazendo um... Imaginem que isso aqui é a borda do telhado de uma casa. Enchei só as arestas. E aí, vou fazer isso aqui. Estou fazendo um retângulo. E aí eu vou criar com um arco. Simplesmente usando o arco e vou deletar isso aqui. Vocês devem se lembrar que eu comentei para vocês lá no início que o SketchUp sempre trabalha com uma questão que é: eu tenho um plano e vou seguir um caminho ali com aquele plano. Isso aqui é plano, caminho. Se eu pegar o push-pull, é isso que ele está fazendo. Ele está pegando esse plano aqui, seguindo o caminho, e está deixando um rastro ali para formar o volume 3D. Imaginem o que acontece quando eu faço isso aqui. Eu tenho um caminho e tenho esse plano aqui que vai percorrer esse caminho. Se fosse com o push-pull, o que aconteceria seria isso aqui. Ó. Peguei, push-pull e ficou desse jeito. Só que olha o que acontece quando eu uso uma ferramenta um pouco diferente, que é o Follow Me. Ela fica logo abaixo aqui do Push-Pull, a gente tem o Follow Me aqui, e aí olha o que acontece quando eu peço para esse plano seguir algum caminho que eu selecionei. Aqui. Então isso aqui é o que acontece quando aquele plano percorre esse caminho. O Follow Me ele funciona de duas formas. A primeira delas é, tem o plano e tem o caminho. Peguei o Follow Me, cliquei no plano e vou andando com ele ao longo do caminho aqui, para ele fazer o meu desenho. Ele funciona tranquilamente, mas às vezes ele dá alguns paus, porque o caminho pode estar um pouco complexo, ter algum errinho ali, e ele pode não fazer. Então a minha sugestão é sempre fazer o seguinte: seleciona o caminho, com cuidado para não pegar o plano também. Então olha só, o caminho é só esse aqui. Ó. E aí, com o caminho selecionado, eu clico no Follow Me e depois eu clico no plano que eu quero que percorra aquele caminho. Resultado, a gente tem isso aqui.
Isso serve para muitas coisas. Por exemplo, imaginem que eu tenho aqui um retângulo de base. E o que acontece se esse retângulo aqui percorrer esse caminho aqui? Vou até fazer mais algumas cópias. Então, eu tenho esse caminho e tenho esse plano aqui que vai percorrer o caminho. Vou selecionar tudo. Como eu não posso pegar o plano, eu vou desselecionar o plano para ficar só com o caminho. Estou com o caminho selecionado, vou vir aqui no Follow Me e vou clicar aqui embaixo. Quando eu clico, tá aqui aquele esquema dos prédios meio Snake, está tudo pronto. E o Follow Me ele serve para muitas outras coisas. Eu vou dar um exemplo aqui de uma dúvida que um aluno teve uma vez, de me mandar uma mensagem perguntando, olha, como é que eu faço um pináculo no SketchUp? Olha, Follow Me, você consegue resolver isso. Então, esse aqui ficou até meio alto demais, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui. Ó, eu tenho um caminho ali embaixo e estou fazendo um plano aqui que eu quero que percorra esse caminho. Então, coloquei aqui. Deixa eu apagar essa linha. Então agora a gente ficou aqui com um plano, com uma forma um pouco diferente. Vou fazer mais um detalhezinho aqui. Ó, tem um plano todo estranho que vai percorrer esse caminho aqui. Então, ó, caminho, Follow Me, plano. Tá aqui um pináculo. Ficou meio estranho, mas é um pináculo. Uma questão que sempre cai na prova, quando a gente faz a prova presencial, que vocês fazem no SketchUp mesmo, é o seguinte: eu peço uma esfera. E como é que eu faço uma esfera? Vou fazer uma linha aqui de qualquer tamanho, só para servir de referência. E vamos supor que eu queira uma esfera com 5 metros de diâmetro. Eu peguei o círculo, parei aqui na base dessa linha e estou fazendo uma esfera com 5 metros de diâmetro, 2,5 de raio. Ficou meio pequeno, deixa eu fazer maior só para vocês verem melhor. Vamos ver de quanto deve ser o raio aqui. Vou fazer uma esfera com 20 metros de raio. Então, fiz um círculo no chão, paralelo ao piso, com 20 metros de diâmetro. E agora eu vou chegar aqui e vou fazer um outro círculo, agora na perpendicular ao piso, seguindo o eixo verde, de 20 metros também. E aí, olha só, caminho, Follow Me, círculo. Está aqui pronto a minha esfera. Então, assim, o Follow Me vai ser bastante útil. Para essas coisas mais estranhas aqui, que a gente tem que pensar um pouquinho para ver como é que faria. Isso aqui é muito comum, esse esquema de eira e beira, vocês vão provavelmente modelar quando forem fazer o P8, que tem sempre alguns bens tombados e tem que fazer isso. Mas ele também é muito útil, estou apagando aqui, ele também é muito útil para a gente fazer isso aqui, ó, fazer esse guarda-corpo. O que eu fiz ali, na verdade, para fazer esse guarda-corpo foi simplesmente o seguinte: eu criei um caminho, dando a volta, e criei uma figura para percorrer aquele caminho. Então, esse retângulozinho aqui, ele está percorrendo um caminho que eu defini, que faz essa volta toda aqui, e eu usei o Follow Me para isso. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar aqui e vou fazer uma linha, pegando no topo de cada espelho desses aqui. Então, ó, peguei do topo desse espelho, estou fora de todos os grupos, peguei no topo desse espelho e vou fazer uma linha até o topo desse espelho aqui embaixo. Fiz. E aí, eu já tenho uma referência aqui para algumas coisas. Esse guarda-corpo,
ele vai descer aqui e vai continuar nesse eixo até chegar no patamar. Então, vocês já sabem como a gente vai fazer. Cliquei na linha, coloquei aqui. Se eu girar um pouco, ele vai ficar rosa. Eu posso ir até lá. Mas eu também posso parar um pouco aqui em cima, apertar a seta para baixo e estender a linha até que ela bata no patamar. A partir daqui, ó, eu vou repetir essa linha. Então, estou começando uma linha aqui e vai até esse ponto aqui. Vou tirar um pouco do zoom e vou pegar a linha que está começando aqui e vou terminar aqui. De novo, até aqui e até o último espelho. Olha com o que eu fiquei aqui. Vamos ver um pouquinho para cima. Então, na verdade, essa linha aqui foi o seguinte. Comecei nesse ponto, vim até esse. Estendi a linha até chegar no patamar. Dei a volta e aqui desci até chegar nesse ponto. Só reparem que eu preciso complementar uma coisinha. Vou dar um Ctrl Z aqui para ela voltar para o lugar. Aqui, ó, falta esse pedaço. Então, como é que eu vou fazer? Linha, parei a linha para começar aqui, parei um pouco o mouse em cima da linha de referência, apertei seta para baixo no teclado. Estendi a linha até chegar lá no pavimento de cima. Então, isso aqui é o que vai ser minha referência para um monte de coisas aqui. Vai ser para essa parte de cabo de aço, vai ser também para o guarda-corpo. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Nesse ponto, vamos dar um Ctrl C aqui, que é só para a gente copiar isso. Para ter certeza que copiou, vou dar um Ctrl V que aí vocês veem. Isso aqui foi o que eu copiei. Então, eu selecionei essas linhas aqui todas elas, e dei um Ctrl C. Depois a gente vai ver para que isso. Esse guarda-corpo, agora eu vou fazer a volta dele. Eu peguei aqui a forma que ele vai precisar ter, e ele vai ficar, na verdade, 1,10 m acima da escada. Então, eu peguei aquele conjunto de linhas, movi, apertei a seta para cima para travar no eixo azul, e aí coloquei aqui 1,1, Enter, tá ali a 1,10 m. Para complementar o percurso, eu só preciso descer aqui e aqui, que a gente vai fazer isso. Então, com a linha mesmo, desse ponto, seta para cima para poder travar no eixo azul e apontei ele para baixo. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Linha, ponto, seta para cima, peguei aqui a referência. Agora, olha só, eu fiquei com o caminho todo que o guarda-corpo, que na verdade o corrimão vai ter que passar. Vai vir aqui, subir, virar, vira, sobe e desce. O que eu preciso fazer agora é criar uma figura que vai percorrer esse caminho. No nosso caso ali, eu fiz um retângulo. Vou chegar aqui para vocês verem. Então, imaginem que eu fiz um retângulo e esse retângulo seguiu aquele caminho ali. Então, vou fazer isso lá. Vim aqui. Então, vou fazer com a linha, só para a gente controlar um pouco melhor. Fica mais fácil de visualizar. Travei a seta para a direita, vou colocar 0,05, porque são 5 centímetros. Travei a seta para a esquerda, 0,025. Travei a seta para a direita, peguei a referência aqui e fechei o retângulo. Para ver se fechou mesmo, vamos clicar aqui uma vez para ver se está selecionando o retângulo ali. Dá para não entrar no comando, no componente. Então, ó, tem um monte de linhas aqui, fazendo a volta, e tenho aqui embaixo esse retângulo. Se eu usar o Follow Me agora, olha o que vai acontecer. Selecionei o caminho, cliquei no Follow Me e vou clicar no retângulozinho. O que ele vai falar? Que não conseguiu fazer porque não parece um caminho válido. Então, ok. Por que ele falou isso? Pelo seguinte, quando eu selecionei aqui, eu selecionei não só o caminho, mas também o plano que está aqui embaixo e as arestas que compõem o plano. Então o SketchUp não conseguiu entender o que ele teria que fazer aqui. Ele simplesmente falou, não vou fazer porque eu não estou entendendo.
Então, o que a gente precisaria fazer aqui é o seguinte. Opção 1. Selecionar linha por linha desse caminho. Então, eu cliquei em uma, segurei o Ctrl no teclado e fui somando a seleção até selecionar todas as linhas, inclusive os pedacinhos. Se eu fizesse aqui agora, ele ia funcionar. Vou fazer para vocês verem. Foi lá e fez o guarda-corpo. Ou então, eu vou fazer o seguinte. Cliquei várias vezes para selecionar tudo. E aí eu vou pegar Ctrl e Shift do teclado juntos para poder tirar coisas da seleção. E vou fazer uma caixa de seleção aqui para poder desselecionar aquele retângulo da base. Então, agora eu fiquei só com as linhas selecionadas. Não é mesmo as duas, selecionando uma por uma, somando, né? Ou então selecionando tudo e desselecionando esse retângulo aqui. Mas o que importa é que agora que eu estou só com o caminho selecionado, eu posso clicar aqui no Follow Me e clicar no retângulozinho. Vou tirar o zoom aqui para fazer esse guarda-corpo. Possibilidades de erro nesse comando. Simplesmente quando o SketchUp não consegue entender a instrução. Então foi aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente tinha essa situação aqui e que eu peguei isso tudo, quando o SketchUp olhou para isso aqui, ele entendeu o seguinte: olha, eu preciso pegar esse plano e seguir um caminho. Mas onde esse caminho começa, para onde esse caminho vai? Ele não entendeu. A partir do momento que eu tirei isso aqui e que eu deixei só o caminho, ele já conseguiu entender que ele teria que fazer a volta. O erro comum é a gente achar que ele vai fazer tudo de uma vez e vir aqui e criar o caminho desses montantes aqui. Então, estou só fazendo linhas, e aqui, mais uma, para colocar. Aí, olha só, vou fazer a mesma coisa. Selecionei tudo, o caminho inteiro, e vou desselecionar o plano. Vou tentar fazer aqui o Follow Me. Cliquei, ele não conseguiu. Por quê? Quando o Follow Me, vou fazer da outra forma agora. Cliquei no plano e estou seguindo o caminho. Aqui, ó, ele entendeu que ele precisa vir para o outro lado. Só que quando chega aqui, ele não sabe se ele vai para cá ou se ele vai para lá. Quando a gente está fazendo manualmente, a gente até consegue fazer esse caminho para que ele vá no lugar certo. Só que a gente veio aqui e falou, olha, nesse caso aqui, você vai para lá e não para cá. Mas sozinho o SketchUp não consegue fazer isso. Então por isso que quando eu seleciono o caminho aqui, fiz isso, peguei o Follow Me e cliquei aqui. Ele falou que não consegue. Por quê? Porque ele não conseguiu entender aqui. Ele não sabe se ele vem para cá ou se ele vai para lá. Como ele não sabe perguntar, ele simplesmente não faz. Então, no caso, a gente precisa limpar essa informação. A gente precisa deixar um caminho só. Então, ó, deixei só esse caminho. Subo, viro, subo e desço. Então, agora sim, com o caminho todo selecionado, sem o plano, Follow Me, fui lá e fiz o caminho. Se eu quisesse agora, eu poderia fazer um retângulo aqui para descer os montantes, mas não preciso fazer isso. Agora eu vou fazer um grupo com isso aqui, botão direito, grupo. E eu vou fazer aquele esquema dos cabos de aço para o seu guarda-corpo. Então, voltando aqui. Vocês devem se lembrar que eu pedi para vocês darem um Ctrl C em umas linhas que a gente tinha aqui. Se eu der o Ctrl V agora, ele vai voltar. Só que eu vou ter que achar aqui o lugar dele e tal, e eu não preciso fazer isso. No SketchUp tem uma funcionalidade que é interessante, que é o seguinte. Quando eu estou com alguma coisa copiada, eu consigo pedir ao SketchUp para colar aquela coisa no exato lugar que ela estava quando eu copiei. Então, ó, o Ctrl V vocês viram que eu vou e coloco onde eu quiser. Mas olha o que acontece quando eu venho aqui em editar, colar no local, paste in place. Então, ele colou exatamente onde ele estava.
Isso é extremamente útil porque ele inclusive funciona entre arquivos. Então, se eu copiar isso aqui agora e colar num outro arquivo, colar no local, ele vai colar nas mesmas coordenadas que eu tinha. Então, isso ajuda que a gente tenha versões diferentes de um mesmo arquivo. Então, eu estou fazendo 3D, resolvi salvar com uma outra versão, mas esqueci uma peça num 3D antigo. Eu posso ir lá copiar aquela peça do 3D antigo, chegar aqui, Edit, Paste in Place, que ele vai colar no lugar exato. No nosso caso, a gente veio e colou aqui. Essa funcionalidade também é boa para uma outra coisa. Vou fazer o seguinte. Tenho essas linhas que eu colei no local. Vou mover isso aqui para cima 20 centímetros, 0,2. E vou transformar isso aqui num grupo. Botão direito, grupo. Se eu vier de novo aqui, ó, Edit, Paste in Place, ele colou de novo ali onde estava. E eu poderia trazer isso aqui para colocar dentro desse grupo aqui, né? Que já vai ser totalmente... vão ser todos iguais, né? Então eu quero fazer isso aqui. Ó. Quero que todas as linhas estejam no mesmo grupo. O Paste in Place ele serve bastante para a gente colar as coisas dentro de grupos. Então, ó, deletei aquela linha que a gente acabou de colocar. Eu posso entrar nesse grupo, Edit, Paste in Place, que ele ficou agora, ó, tô saindo, ele ficou dentro do grupo. Então, eu posso entrar e levar para onde eu quiser. Vamos ver aqui. Vou deletar isso aqui, só para a gente ver como é que funciona o Paste in Place. E vou agora pegar isso aqui e vou multiplicar para cima 10 centímetros e vou fazer 5 cópias. Vamos fazer 7 cópias. Então, foi x7 e vírgula 1. Então, simplesmente peguei isso aqui, selecionei inteiro, mover, cliquei aqui, apertei o Ctrl, seta para cima, vírgula 1, x7. Está ali colocado o nosso guarda-corpo. Para ficar bem claro a história do grupo, vamos fazer isso aqui. Tem isso aqui. E vamos supor que eu tenha feito isso aqui em grupo. E por acaso eu esqueci, eu quero trazer essa escada aqui para dentro desse grupo. Olha o que eu fiz. Copiei isso aqui, entro no grupo e dou o Ctrl V, que ele vai agora, ó, ficar dentro do grupo. Caso eu queira que ela fique no mesmo lugar que ela estava, basta que eu entre ali no... Quando eu for colar, em vez de simplesmente dar o Ctrl V, eu posso vir aqui, editar, Paste in Place. Ok? Agora eu tenho aqui a escada onde eu queria. Isso serve tanto para colocar coisas no grupo, né, como eu fiz aqui, quanto para tirar coisas do grupo. Então, se eu tivesse aqui, tenho essa escada, eu posso... Vou chegar esse grupo para cá para a gente ver melhor. Então, ó, tenho aqui um grupo com a escada e esse volume. Quero tirar essa escada desse grupo. Como é que eu faço? Entrei, Ctrl X no caso, né, que é para recortar, e agora já não está mais ali. Saí do grupo, se eu der o Ctrl V eu colo aqui fora, já está fora do grupo mesmo, mas se eu quiser eu posso colar no lugar exato que ela estava, Paste in Place, ela está ali. Então eu retirei essa escada de dentro desse grupo. Para colocar lá dentro de novo, vim aqui, Ctrl X, entrei no grupo, Edit, Paste in Place. Agora essa escada já está ali dentro do grupo. Ok? Com isso a gente finaliza a parte da escada. Eu vou deixar como desafio, né, valendo ponto extra, que vocês façam isso, né, ajustando esse esquema das linhas, e que vocês criem aqui o guarda-corpo dessa parte de dentro. Vai ser exatamente igual a esse, mesmíssima coisa. Então, vou até trazer para cá para vocês verem ali como é que ele ficaria. Então, ó, exatamente assim. A lógica é a mesma. Então, fiz um caminho que o meu retângulo precisa percorrer.
Então, quem mandar com isso aqui, desse jeito, com os dois marca-corpos, vai ganhar os 2 pontos extra dessa semana. Deixa eu deletar isso aqui, para a gente salvar e finalizar essa primeira parte do vídeo.